Ainda não terminamos de ler o livro de Esdras, mas vamos voltar um pouquinho mais à frente. Agora nós vamos ler Ageu, porque esse livro do profeta Ageu compreende justamente nesse período que finaliza o Salmo 137, o Esdras capítulo 7. Quer dizer, eles foram para construir o templo, veio toda aquela dificuldade, mas eles foram confirmar se havia ordem para construir, reconstruir o templo realmente. Então, nós estamos nessa fase. Antes de tudo, vamos pedir a Deus que nos dirija, nos conduza nessa meditação. E eu peço a você que dê o seu gosto a esse vídeo, comente e mande para alguém, compartilhe, tá bom? Ó Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na Tua Palavra e eu peço, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, e nos dá o entendimento, abra-nos, ilumina-nos para que possamos entender. Amém. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, comentário, na época de Dário, rei da Pérsia, os judeus voltaram do exílio para Jerusalém, mas para que eles fossem bem-sucedidos em sua terra, deveriam restabelecer aliança com Deus. Para isso, era fundamental reconstruir o templo, pois a reedificação do lugar significava também a reconstrução da vida espiritual das pessoas. Por meio de Ageu, a vontade do Altíssimo foi pronunciada aos líderes do povo, Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote. Os judeus tiveram ânimo para começar a obra, mas devido à fraqueza espiritual, não concluíram e passaram a agir como se nada estivesse acontecendo. Assim, também têm agido muitos cristãos que leem a palavra diariamente, porém não obedecem a ela. Dentro das igrejas têm aparência de servos, de pessoas compromissadas com Deus, mas fora delas não dão nenhum testemunho. Dizem amém aos seus líderes, mas não à voz divina. E é verdade, né? Quantas pessoas hoje estão falando sim na sua frente, mas pelas costas dizem não? O Senhor Jesus contou a parábola, né? Do pai que falou para um filho, falou, vai e faz isso. Ele disse, não vou fazer. Mas depois pensou bem e fez. O outro falou, sim, eu vou fazer, e não fez. Então assim também são as pessoas que obedecem à vontade de Deus e aquelas que na igreja, à frente do altar, dizem sim para Deus, mas depois, lá fora, elas terminam por negar a Deus. Então, assim também, nós como lemos no livro de Esdras, nós vimos que a obra ficou parada há muito tempo, né? É porque as pessoas já não tinham mais ânimo, era perseguição, era aqueles que não queriam que o templo fosse reerguido, enfim. Mas as lutas vêm e Deus permite para que as lutas possa ser o combustível da nossa fé. A revolta da fé, a revolta não é emotiva, a revolta da fé, ela provoca o milagre. A revolta emotiva só faz a pessoa se rebelar agora, ou se revoltar agora e depois mais nada. 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O comentário diz, este povo, a insatisfação de Deus com os filhos de Israel era tão grande que antes ele os chamava de meu povo, mas passou a tratá-los como este povo. O desprezo ao Eterno era evidenciado na rebeldia dos israelitas e no pouco caso que faziam quanto à reconstrução do templo. Eles até poderiam considerar o Altíssimo com suas palavras, mas não com suas atitudes. Na realidade, o que eles realmente queriam era buscar os seus próprios interesses. Os israelitas não se importavam com o estado deplorável da casa de Deus. A preocupação deles era com a própria casa, que deveria estar em ótimo estado. Como poderiam ser bem-sucedidos com esse espírito mesquinho e egoísta? Seguindo para o 3. E veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Comentário,
É tempo de habitats, o povo trabalhava, mas os recursos que adquiriram eram apenas para suprir as próprias necessidades. Enquanto isso, a casa de Deus permanecia desolada. Os que desfrutavam de uma condição financeira melhor ornamentavam luxuosamente os tetos de suas casas com madeiras, mas se negavam a cooperar para reerguer o templo. A pergunta do Altíssimo promove o despertamento da consciência quanto às prioridades da vida. Aqueles que não se atentavam para a sua comunhão com Deus, pouco se importavam em ter um lugar para adorar a Ele. Estimular a reconstrução do templo visava a renovação da fé do povo. De nada adianta uma pessoa ter tudo neste mundo se a vida espiritual vai mal e se o seu interior está em ruínas. E hoje o espírito que está regendo muitas pessoas hoje é exatamente esse. Elas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, né? E é o espírito do egoísmo, egocentrismo, que a pessoa fala, mas se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. E Deus? Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidar de mim. Essa é a minha fé. No 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Comentário, considerai os vossos caminhos. Este era o pedido do Altíssimo aos judeus, que eles se lembrassem de como foram escolhidos, das vitórias que experimentaram, das conquistas da terra prometida e das muitas derrotas provenientes da quebra da aliança com ele. É impossível manter as conquistas da fé e obter a proteção divina sem permanecer na obediência à sua palavra. Por isso que com a fé você conquista, mas com a dúvida você perde. 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe num saco furado. O comentário diz, semeais muito e recolheis pouco. Não há nada pior para um trabalhador do que consumir suas forças em vão. Apesar do muito esforço e da capacidade do povo, os bons resultados não vinham. Os judeus procuravam satisfação apenas no que era terreno e aparente, enquanto as questões referentes ao Senhor e à sua obra eram deixados de lado. A origem do fracasso estava na infidelidade e no desprezo com que tratavam a Deus. Quando não existe consideração para com o Altíssimo, Ele não abençoa o trabalho de nossas mãos. A devolução das primícias e a entrega voluntária de ofertas representa o início da fidelidade. Há quem não creia, né, nos dízimos, acha que é coisa do Velho Testamento. Eu, sinceramente, eu não preciso que ninguém me diga que eu devo devolver o dízimo, porque faz parte da minha consciência cristã. Eu considero isso importante. Mas há quem diga, por exemplo, que devolve o dízimo dela para Deus comprando cabaz para as pessoas. Mas ele foi bem claro em Malaquias quando ele disse que os nossos dízimos e ofertas servem para a manutenção da casa de Deus. E a casa de Deus precisa da manutenção. Então, eu o devolvo na casa do meu Deus. Agora, se eu quero ajudar alguém com uma cabaz, eu ajudo. Não me interfere em dar meus dízimos e minhas ofertas. No 7, assim diz o Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O comentário diz, edificai a casa. Os judeus que voltaram do exílio para Jerusalém poderiam retirar madeira nas densas florestas próximas da sua região para a edificação do segundo templo. No entanto, usavam a madeira primeiramente em suas próprias casas e se esqueciam da casa de Deus. A geração que levantou o primeiro templo ofereceu voluntariamente tudo de melhor para a obra. Ouro de Ofir, prata, cobre, ferro, madeira e pedras preciosas foram dados em abundância. Contudo, a atual geração que reergueria a obra foi preciso que Deus pedisse até mesmo mais simples. Provamos que o Altíssimo é o primeiro em nossas vidas
quando obedecemos a Ele. É uma prioridade acima das nossas preferências, opiniões e vontades. E não podemos esquecer que a mente deles ficou muito tempo presa à Babilônia. Então eles ficaram dependentes de um rei. Agora Deus seria o rei, mas eles não estavam dispostos a agradar esse rei, né? Infelizmente, é a realidade pura e nua dos dias de hoje. A parte B do versículo, dela me agradarei. Podemos aprender muito com a reconstrução do segundo templo em Jerusalém, porque hoje cada um de nós tem também a responsabilidade de construir para o Todo-Poderoso uma casa espiritual, isto é, aqueles que são nascidos de Deus contribuem dia a dia para a edificação da sua igreja neste mundo. Além disso, cada um é uma obra em construção para ele, como o apóstolo Paulo disse, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Está em 1 Coríntios 3:9. O Altíssimo deseja ser glorificado pelo seu povo, mas, assim como naquela época muitos negligenciam isso ao colocar seus projetos pessoais acima da sua vontade. Então, priorize Deus, priorize a sua vontade e as demais coisas vão ser acrescentadas. Foi o que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O problema é que as pessoas estão mais preocupadas com as demais coisas, né? Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. O comentário, esperaste muito, o povo dedicava o melhor da sua vida a si mesmo, pois estava entregue às suas próprias ambições. Dedicava a Deus somente a sobra do seu tempo, das suas forças e do seu ganho. Trabalhava muito e ajudava pouco, e o pouco desaparecia. A pobreza econômica daquelas pessoas era o resultado da ausência da bênção divina e veio como consequência da pobreza espiritual delas. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Comentário: retém o céu sobre vós o orvalho, a natureza trabalha em obediência à palavra do Altíssimo. Se formos fiéis a Ele, a natureza será favorável a nós. Mas se formos infiéis, aquele que tudo criou, ela não terá a sua permissão para nos favorecer. Um exemplo disso aconteceu com Judá. O próprio Deus avisou a nação que a seca que castigava as colheitas era consequência de uma maldição causada por sua própria desobediência. Mas essa escassez provocada pela infidelidade não diz respeito apenas às questões materiais. Ao contrário, a seca pode atingir todas as áreas da vida, espiritual, financeira, saúde, familiar e amorosa. O trigo representa a palavra de Deus, que é o pão, que nos sustenta no dia a dia. O mosto, ou o vinho, representa a alegria, que é exatamente o que tem faltado a muitas pessoas. O azeite representa o bem mais precioso que podemos receber em nosso ser, o Espírito Santo. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, todas as suas bênçãos são derramadas sobre nós. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais uma vez você vê Deus confirmando a sua palavra, né? Por isso que veio a seca, né? Por exemplo, há uma diferença. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que vive na ignorância espiritual, ela tem a vida dela regida pelos seus sentimentos, pela sua própria consciência do que é certo e do que é errado. Diferente de uma pessoa que recebe os ensinamentos bíblicos, que tem o discernimento do certo e do errado, que tem uma consciência cristã e faz errado. Então as consequências para essa é ainda pior, porque se esperava mais dela, né? Se esperava que ela praticasse o que ela sabe. Mas se ela não faz, se ela não pratica, é óbvio que as coisas não vão correr bem. É ilusório, né? É uma fé ilusória que a pessoa tem de que ela vai dar tudo certo para ela mesmo, ela sendo infiel.
Então, é isso que a gente vê naquele povo. Esse povo, apesar deles saberem da casa de Deus que estava em ruínas, apesar deles saberem que deveriam honrar a Deus em primeiro lugar, estavam primeiro honrando a si mesmo. Quer dizer, vamos buscar o nosso, como diz no Brasil o ditado, né? O meu pirão primeiro, a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então, estavam mais preocupados com eles próprios, porque se faltar para os outros, faltou para os outros, mas não vai faltar para mim. Mas no fundo, pelos fatos deles deixarem faltar para a casa de Deus, estava faltando para eles. No 12, então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. Temeu o povo diante do Senhor. O comentário de Zorobabel, Josué e todo o povo se uniram para atender com muito temor às instruções dadas por Deus, por meio do profeta Ageu. A direção do Altíssimo tem a finalidade de nos poupar do sofrimento que vem pela desobediência. Quando aplicamos os seus conselhos no nosso viver, recebemos como recompensa o cumprimento das suas ricas promessas em nossa vida. O 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O comentário: Eu sou convosco, diz o Senhor. Quando temos o desejo de obedecer a Deus, somos estimulados a agir, ao mesmo tempo em que somos fortalecidos e capacitados para realizar o que Ele nos pede. Os judeus ficaram animados para concluir a obra quando ouviram que o Senhor era com eles. Ter o Todo-Poderoso conosco é tudo o que necessitamos para vencermos e prevalecermos diante dos inimigos que se levantam para nos destruir. Não há absolutamente nada que possa deter aquele que tem o Deus de Israel como seu escudo e sua proteção. Por quê? Porque essa palavra transmite espírito e vida. Hoje é Deus falando com você, falando comigo. Olha, eu sou convosco, eu sou com você. Vai em frente. Mas qual é o seu cuidado? Permanecer com Deus até o fim. 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Eu vou me estender um pouquinho mais, vou para o capítulo 2 de Ageu e terminamos esse livro hoje. E diz assim, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado àquela? O comentário diz: Quem viu esta casa na sua primeira glória? Ao comparar o primeiro templo com o segundo, os judeus ficaram desanimados, porque este não tinha o esplendor e as riquezas do primeiro, construído por Salomão, como está em Esdras 3,12. Deus sabia disso, mas ao perguntar quem havia visto a glória da primeira casa, quis ouvir a resposta do povo. Sem conseguir enxergar com os olhos da fé, os judeus não criam que a glória de Deus viria de uma forma muito maior. Eles não entendiam que a glória divina não estava condicionada à beleza ou à grandeza física do templo, e sim à presença do próprio Deus. Quem vive em meio às reclamações, olhando para o passado, para o que foi ou para o que fez, desperdiça a oportunidade de ver a grandeza do Altíssimo em sua vida. Para não perdermos o foco nem as oportunidades, devemos nos concentrar na direção que Ele deu por meio da sua palavra, sem olhar para nada e ninguém. Lembra que lemos em Esdras, as pessoas reclamavam porque aquela casa não ficou tão bonita. A outra era mais bonita, mas o que eles não estavam entendendo, que o que é de mais bonito não está fora, está dentro. O Senhor Jesus falou para aqueles fariseus, vestiam-se com tanta santidade, mas ele chamou eles de sepulcro caiado, quer dizer, dentro deles havia morte.
também falou sobre o copo. Lavavam o exterior do copo, mas não lavavam o interior do copo. Assim também a pessoa que ela cuida muito do exterior, mas ela descuida do interior, quer dizer, o que está dentro. 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário: esforça-te, o templo que aquela geração estava edificando iria presenciar a chegada do Messias. Portanto, era uma obra de importante significado espiritual para o povo e para a fé. Mas, obviamente, as dificuldades seriam grandes, por isso o Todo-Poderoso assegurou forças ao povo por meio de Zorobabel. Diante das adversidades que ocorrem na vida, não adianta a pessoa se lamentar ou culpar a si ou a outros. É preciso trabalhar pelo que se deseja, arregaçar as mangas e ir à luta por meio da fé que estimula a vencer. A presença do Altíssimo garante força e proteção para superar qualquer circunstâncias da vida. 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Comentário: segundo a palavra da aliança. Deus é extremamente zeloso com a sua palavra. Por isso, encoraja Israel, lembrando-lhe das promessas que cumpriu desde a aliança feita no deserto do Sinai. Não importava quanto tempo havia se passado, o Senhor continuava sendo fiel ao compromisso assumido com a nação. Como prova disso, seu espírito permanecia constantemente entre o povo para garantir que aquilo que for estabelecido na aliança se cumpriria. Podemos desfrutar dessa mesma segurança, pois ao crermos plenamente nas palavras, nas Escrituras, recebemos esses mesmos direitos e privilégios. No 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O comentário diz: encherei esta casa de glória. Embora o segundo templo aparentasse ser inferior em relação ao primeiro, no sentido da exuberância e das riquezas, havia a promessa do Todo-Poderoso de enchê-lo com a sua glória. Esse tipo de tesouro, como ouro, prata ou pedras preciosas, poderia se comparar à grandeza da glória divina? Nenhum. Semelhantemente, quando a pessoa é cheia da presença de Deus, ainda que seja considerada inferior às demais, ela se torna um referencial do Senhor neste mundo. Isto é, por causa da sua fé e, sobretudo, por causa do seu caráter exemplar, ela faz a diferença, não apenas em sua própria vida, mas também na vida daqueles que estão à sua volta. E essa é a marca registrada de Deus. Deus pega o que não era nada para que ele possa envergonhar aqueles que são. No 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário: minha é a prata e meu é o ouro. O povo tinha o grande desafio de edificar o templo, mas estava desprovido de recursos. Por isso o Altíssimo lembrou a nação que ele é o dono absoluto de todo o universo e está pronto para dar uma vida de qualidade aos seus filhos. O enriquecimento do povo de Deus não estava limitado às leis ou a planos governamentais, mas estava condicionado ao uso da fé e à fidelidade a Deus. Por isso que nós não podemos usar a fé no sentido de querer resolver problemas, mas no sentido de alcançar promessas. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário: a glória é maior. O mesmo Deus que havia feito grandes sinais no passado desejava agir no meio daquele povo e fazer obras maiores ainda. E para isso, não importava se o templo seria grandioso ou não. Uma prova de que o Altíssimo almejava operar em Israel ocorreria cerca de 500 anos depois, com a vinda do Messias. Como homem, ele foi a manifestação perfeita da glória e da presença do Altíssimo entre os seres humanos. O Senhor Jesus, cheio de glória e poder, visitou o templo muitas vezes, desde o seu nascimento. Lucas 2, depois
Você pode ler aí no versículo 21, 22, 41, 47, no capítulo 19, 45 e 47. E verdadeiramente a glória foi realmente muito maior porque o próprio Deus estava ali presente em pessoa, né? Olha que maravilha. Aquele lugar, Israel, ele teve a presença do nosso Senhor Jesus. Ele foi o único homem que nasceu e que não cometeu nenhum pecado neste mundo. Por isso, ele se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. A parte B do versículo, e neste lugar darei a paz. Hoje, nós somos essa casa para Deus e temos o privilégio de possuir a glória maior, que é o Espírito do Altíssimo. Com ele vem a paz, que não significa ausência de lutas, mas uma quietude na alma, que provém da segurança e da certeza de vitória. Diante disso, não importa o grau de dificuldade que você esteja enfrentando ou quão grande tenha sido a sua perda, pois há uma saída. Sua dor e a sua frustração de agora podem ser transformadas em muitas alegrias e honra amanhã. O passado deve ser esquecido, tenha sido ele de prazer ou de sofrimento. Ao agir a fé, a vida é completamente renovada. Quando há uma cura completa do seu ser, você realmente não vai esquecer o passado, porque não acontece amnésia. A não ser que você venha sofrer de uma amnésia, mas o seu passado vai continuar existindo, mas no passado. E quando você se lembrar, porque você precisa contar o seu testemunho, ele não vai te fazer sofrer mais, porque aquilo tudo passou. Então, esse é o segredo daqueles que permanecem firmes na fé. Eles têm o passado deles sujo, feio, um passado triste, porém, se tornou um passado. Ele não vive mais daquela dor. Aquela dor não faz mais parte do presente, porque hoje a glória de Deus encheu ele. No 10, o 24º dia do mês 9, no segundo ano do rei, do ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: alguém leva a carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecerem imundo é. Comentário: a santidade e o pecado. O sacrifício do animal oferecido no altar do Altíssimo, chamado de carne santa, havia sido estabelecido para que as pessoas fossem aceitas, perdoadas e purificadas dos seus pecados. Está em Levíticos 4, 6 e 7. Mas o perdão e a purificação espiritual realizada na pessoa que sacrificava por suas transgressões não podiam ser transmitidos a pessoas ou objetos, conforme dito pelo profeta. Por outro lado, se alguém entrasse em contato com algum cadáver, Números 19 fala sobre isso, contaminaria tudo o que viesse a tocar. Com isso, o Senhor revela aos judeus que, diferente da santidade que não pode ser transmitida, o pecado, além de corromper, é altamente disseminado, assim como uma doença contagiosa que se espalha. A negligência com a vida espiritual trouxe imundícia a todo o povo. Por isso, apenas morar em Jerusalém ou frequentar o templo não purificaria a nação. Era preciso haver arrependimento e um retorno à fé verdadeira no Todo-Poderoso, havendo separação do pecado por meio do sacrifício, das próprias vontades e da obediência a Deus, a santidade alcançada. E é o que Deus hoje cobra de nós, a santidade ao Senhor nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa conduta. No 15. Agora, pois, eu vos rogo considerar isto, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. O comentário diz: eu vos rogo. As pessoas foram convidadas a refletirem sobre tudo o que havia acontecido a Israel, desde os dias anteriores
quanto ao juízo e o cativeiro abateram a nação até a sua libertação e restauração. O Altíssimo fazia isso porque se o povo pensasse, encontraria as respostas que precisava. E significa que obediência atrai as bênçãos de Deus, mas desobediência atrai a maldição. Isto é, insistir na insubmissão ao Todo-Poderoso, depois de ter sido advertido tantas vezes por Ele, é o mesmo que trazer para si sofrimento e humilhação. Eu lembrei agora de Sansão, né? Sansão é um bom exemplo, porque Sansão desobedeceu a lei de Deus, ele virou as costas para Deus, apesar dele ter a força, mas depois ele entregou o coração dele para uma mulher, e essa mulher veio traí-lo. Então assim também, né? Deus roga para que a gente não venha cometer os erros, ele nos alerta, e se nós não nos corrigirmos, vamos pagar o preço. A parte B do versículo, pedra sobre pedra, representa a vida espiritual a ser edificada constantemente. Os judeus haviam lançado os alicerces para a reconstrução do templo, mas deixaram a obra estagnada por anos. Essa negligência resultava em fracasso para eles. Isso mostra que muitos começam bem a caminhada da fé rumo à vida eterna, mas a abandonam porque não mantêm a disposição de renunciar a si mesmo em prol da vontade de Deus. Por isso que sacrifício é diário. Tomai a sua cruz e segui após mim. Então é todos os dias. Antes que sucedesse estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. O comentário, considerai isto, as colheitas do povo não rendiam o esperado. Além disso, havia prejuízo provocados pelos fenômenos naturais, fenômenos da natureza, como a seca e as pragas. Porém, tudo isso fazia parte da disciplina do Altíssimo, com o propósito de fazer a nação abandonar seus erros. Em toda a Escritura, o Senhor convida o homem a pensar sobre as circunstâncias da sua vida, a fim de se arrepender e de se voltar para Ele. Quando Deus permite que o ser humano enfrente problemas, não tem a intenção de lhe causar mal, e sim de resgatar a sua fé. Se a pessoa se mantém endurecida no seu orgulho, ela só vai aprender na dor. Naquela época, a escassez na terra só iria cessar quando o povo realmente estivesse disposto a obedecer ao Altíssimo. A religiosidade não bastava para Deus. Ele queria um coração temente e um arrependimento sincero, que significa mudança de atitude, ideias e direção, que é o que Deus espera que façamos hoje. Que venhamos honrá-lo com as nossas vidas e obedecê-los. Quando há obediência, há fé, e quando há fé, há uma vida em movimento, há uma novidade de vida. Mas quando há dúvida, quando há pecado, a fé é anulada. E uma fé morta, ela não produz resultados. No 20, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reis, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros, e os que neles andam, e os cavalos, e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O comentário, Zorobabel tipificava o Messias como representante da linhagem de Davi. Ele foi um dos precursores do Senhor Jesus. No 23,
um anel de selar. A obediência de Zorobabel o fez comparado a um anel de selar, um instrumento usado para simbolizar o poder da realeza. Ele recebeu de Deus autoridade e uma missão e a cumpriu completamente. De igual modo, a pessoa que é instruída na palavra do Altíssimo e permanece fiel até o fim, independentemente das dificuldades que enfrente, se torna preciosa e útil a ele, como o anel do rei, da mesma forma como aconteceu com aquele povo. A vida de uma pessoa pode ser perfeitamente reconstruída se houver esforço e obediência absoluta à voz de Deus. Esse vídeo ficou mais longo, é verdade, mas vamos ser sinceros. Que livro, né? Que história, que envolve, que fala. Bom, agora resta nos praticar. Deus quer que nós venhamos saber a verdade, mas praticá-la em nossas vidas, tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente e nós seguimos essa meditação em ordem cronológica. Fica bem.